Tudo bem. Bom dia, Vitória. Bom dia. Ah, é o Franco? Sou eu. Oi, Franco, quanto tempo? Pelo menos uns 6 meses quase. Tudo bem com Não você? é? Nossa, muito tempo. E aí, tudo bem? Firme, sobrevivendo aí. Ao Ai, extermínio aí. Ao extermínio real. Gente, deixa eu avisar antes que vocês comecem as conversas. Estão a cores e ao vivo, ok? Tá bom. Estão no ar. A gente está aguardando aí que liberem lá o início, né? Para a reitoria. Mas peço a todos que cuidado com o que vão dizer aqui. Já está maquiado? Passou perfume, né? Claro! Qual é a expectativa deles de público? Franco, nós comentamos muito isso nas reuniões, ninguém sabe de nada, cara. Não tem como saber. A gente pode passar aqui 2 horas conversando o que vocês quiserem, não ter ninguém, assim como pode estar lotado. Ninguém sabe, né? É a primeira vez. A preocupação é como é que a gente apresenta isso, né? Então a gente colocou na forma de um bate-papo. E tentar levar essas 2 horas como experiência, né? Vamos ver o que acontece. Eu também queria saber como vai ser a visita virtual. Vai ser tipo em 3D? O pessoal vai vendo assim, o redor do parque? Não. Ou não, vai ser as fotos? Olha, o passeio virtual, você já entrou no site do parque? Oi, não entendi. Você já entrou atualmente no site do parque? Você já viu o passeio virtual lá? Vi. Aquele passeio virtual é o que a gente tem, até porque todos estamos afastados, tá? Entendi. Às vezes Mas você tem um panorama, assim, do pessoal acompanhando. para você fazer isso, você precisa estar lá, você precisa filmar. Né? Não, mas dá para deixar gravado também. Sim, é claro que você ter gravado, mas você tem que gravar. Então você não tem isso agora, tá? Então, qual é a opção no momento que a gente está trabalhando desde abril? Atualizar o site com as atividades que nós temos. Ok? Então, o que você pode apresentar hoje na atividade da tarde? As atividades que tem lá. Então, a depender do estagiário, né? Que está no grupo da tarde. Então, a gente tem que falar das atividades do parque, né? Sei lá, no seu caso, da geografia, que tem lá o solo. Mas a entrada do parque tem lá uma imagem que é a Alameda do Sistema Solar. Então, se o Henrique estivesse no grupo da tarde, ele vai ter que falar da astronomia. E, paralelamente a isso, já que você é aluno da astronomia, ou aluno da geografia, falar do seu curso. Né? Porque quem virá aqui hoje está interessado no quê? Como é a USP, como é o curso X. Então, ninguém conhece a USP por dentro, né? Como vocês que são alunos. Então, nesse aspecto, o ideal é que o aluno fale. No meu caso, eu não tenho nenhum aluno da geofísica no momento, mas eu preferia que um aluno da geofísica falasse a respeito do curso, a expectativa dele, por aí vai. Então, essa é a mesma ideia que eu defendo para o grupo da tarde. Então, se você tivesse lá à tarde falado do solo, você vai falar da atividade do parque rapidamente, mas como é que é o curso na geografia? Qual a sua expectativa? Você gosta, não gosta? O curso é bom? Sente falta do quê? Não sei. Você vai passar literalmente as suas impressões pessoais para quem estiver aqui, né? Nessa sala de discussão. Entendi. Quanto tempo demora o curso? Não sei. Aí fica a seu critério levar essa conversa. Entendeu? Entendi. Mas tem que ser voltado para o parque, né? No nosso link lá está marcado o site, como é que funciona, mas detalhes do curso, nós não temos nada, né? A gente não tem nenhum curso. Eu vou ver se eu consigo amanhã ficar à tarde, porque hoje é muito corrido. Porque aí eu falo um pouco sobre o solo, sobre geografia. Ia ser legal. E querendo ou não, o primeiro dia sempre vem menos pessoas do que o segundo, né?
Até no própria Feira das Profissões, eu tenho essa impressão. Então, só para avisar, eu tenho o Luca assistindo a gente, avisando que a gente está ao vivo, né? Uhum. Tá. Se o Luca estiver nos ouvindo, sabemos, tem um reloginho correndo aqui, 7 minutos. Então, até que libere lá pela Pró-Reitoria, a gente está conversando sobre os cursos, né? Uhum. Tem uma aluna aqui, Vitória, interessada em parar o curso de Geografia e fazer Geofísica. E o Se eu soubesse assunto exatas, realmente é Geofísica, né? se eu soubesse exatas, eu mudava, porque querendo ou não, geofísica dá para trabalhar em indústria petroleira, né? Dá para trabalhar em várias coisas legais. Agora, a geografia já é mais menor o meio de trabalho. Vitória, dá para Então, você trabalhar na NASA. Oi? Dá para você trabalhar na NASA com o curso de geofísica. Tá vendo? Muito mais legal, mas eu sei exatas. Então, eles mandaram um robô para Marte lá para estudar, fazer o trabalho de realizar o trabalho geofísico no solo de Marte lá. Nossa, que da hora. Nossa, Tá muito vendo? legal. O Franco já está querendo assumir a reunião. Muito bem, Franco. É por aí. Negativo, é o que não é. Não, mas muito bem lembrado. Aí eu já aproveito para passar para a Vitória, que é esse o nosso papo hoje, de mostrar quais são as suas opções de trabalho. E esse da NASA é uma opção verdadeira, tá? É atual, está acontecendo nesse ano. Já pensou? E você tocou num ponto aí que é fundamental. E é isso que a gente quer chamar atenção. Você está na geografia porque você não tem, ou não gosta, ou acha a área de exatas pesada. Exatas para mim é muito difícil. Exatamente. Mas geografia já. Então, mas aí que tem que chamar a atenção do aluno. Para a geofísica é a área de exatas. Para lembrar áreas conhecidas, você tem que pensar na engenharia, né, na física, na matemática. Então, você vai precisar de tudo isso. Então, primeiro você tem que definir qual é a área que você pretende, né, no vestibular. É a área de exatas? Tudo a ver com geofísica. Agora, você me disse que é uma área paralela, você quer fazer letras. Você está em dúvida entre letras e, sei lá, quer ser um... Geografia? Aê, Franco, pôs a cara no sol. Então, se você for para essa área, né, tudo bem, geofísica é uma opção. Mas uma coisa que talvez você não saiba, né, falar, ó, Franco, por exemplo. Franco, você está na LCN, não é isso? Isso. Pois é. Como ele faz a geofísica, eu já tive muitos alunos que aconteceu exatamente isso. Apresentaram tanto a geofísica, tive um que era da física, por exemplo, nunca apresentou a geofísica, mas ele mudou de curso, tá? Ele era aluno da física, foi estagiário do parque, e ele participou daquela atividade que tínhamos, né, o Ciência Móvel. A gente levava muito de física e física. Eu vou acreditar que ele gostou, ele mudou, não foi para o curso de geofísica. Eu vi outro dia, no IAG, né, aí na USP, e eu vi outro dia que ele estava defendendo a tese de doutorado, quer dizer, ele já concluiu. Nossa, que legal! Ele já está no doutorado, não sei responder se hoje ele está empregado ou não, onde ele está. Mas aí é uma evolução, né, um caso aí de vocês, começa como estagiário, ele não é o único caso que eu conheço, tá, gente? Tem vários alunos que fizeram isso, e hoje estão trabalhando em empresas lá fora. Então, a ideia da conversa aqui hoje é isso. Nossa, ser doutor em geofísica, já pensou? Muito bom. Pois é, eu tenho um que estava onde ele estava? Ele foi estagiário, também mudou o curso para geofísica, baiano. Não lembro o nome do rapaz. A gente tinha um estagiário. Ele está lá na Islândia hoje. Caraca. A última vez que eu ouvi, ele estava na Islândia fazendo aquisição de dados. Porque essa é uma área da geofísica, para quem gosta do que, Vitória? Viajar. Tem muito trabalho. Por que você acha que eu faço? Sagitariano, entendeu? Faz geografia. Exatamente por isso. Geofísica, então, que tem muito mais renda para conseguir fazer as viagens, muito melhor. Esse pessoal aí que vai para a Islândia, eu acho que eles estão muito ligados na mineração, porque a Islândia é um país de mineração intensa lá.
Sim, e é lindo, né? Sem contar. Depende da empresa que você consiga uma vaga, entendeu? Então, normalmente é embarcado. Você poderia, por exemplo, na Petrobras, eles trabalhavam com um regime de 60, às vezes 40, 50 dias fora e uma semana na base, entendeu? Então, plataforma de petróleo, sísmica, né? Que é uma área importante. Petróleo, você tem que fazer o quê? Uma linha sísmica é bem aquilo que vocês veem com sismógrafo, certo? Era isso que eu ia perguntar. Só um momento. Você vai pegar centenas deles, fazer uma linha e literalmente ver onde é que está o petróleo, né? Isso que faz a Petrobras. Diga, Vitória. Eu ia perguntar exatamente isso. Você falou do sismógrafo, se a geofísica estuda mesmo as placas tectônicas, os terremotos. O que você quer saber? Se faz isso? Não, então, porque a geografia... Pode falar. Essa parte é na área acadêmica, né? Então, você tem uma parte importante, que é a prospecção mineral, né? Prospecção de qualquer tipo. Você tem os métodos geofísicos. Então, você pode ver poluição de água subterrânea, por exemplo, um assunto, né? Talvez mais importante que o petróleo. Você que brinca ali nos solos com chorume, biochorume. Então, tem uma área da geofísica que te permite... Eu trabalho sobre isso, inclusive, sobre aquele derramamento de petróleo que teve aqui no nosso litoral, que foi muito triste, inclusive. Pois é, nesse caso é visível, né? Mas imagine a água subterrânea que você não tem como ver isso. E você quer saber se ela está ou não poluída. Por qualquer objeto, né? Qualquer coisa contaminante aí na superfície. Então pode ser um lixão, né? Pode ser um cemitério, pode ser um posto de gasolina, qualquer coisa. Eu falo sobre isso no solo também, sobre os cemitérios, que causam muita poluição. Mas como é que você vai ver? Você vai ficar fazendo um buraco aí de 30, 40 metros para ver se... Depende da profundidade, né, do lençol freático, mas você vai ficar aí a 30, 40 metros fazendo um buraco, procurando o que está lá embaixo, fazendo uma análise química. Então, tem um método geofísico, que é o geoelétrico, que te permite fazer um caminhamento na superfície e definir se essa contaminação realmente ocorreu ou não. Tá? Então, é um método mais rápido, digamos assim. E às vezes nem precisa. Uma vez eu assisti um TCC, quando eu fazia técnico em meio ambiente na ETESP. E eles falaram que já teve uma contaminação, eles falaram sobre o necrochorume e que um cemitério tiveram exumações precoces, porque o corpo caiu dentro d'água, para você ver que o lençol freático estava já ali. Imagina a contaminação, se o corpo teve que ser tirado dali, totalmente contaminado, que é muito triste, né? Bom, precisa ver a quantidade também, né? Certo? Você precisa ver o tamanho da jazida e o tamanho da contaminação. Então, para falar de um assunto próximo, enquanto aguardamos, Parque Sintec, todos conhecem? Já foram até o lago do Parque Sintec? Sim. Ali em 2003, eu não sei dizer se hoje está descontaminado, mas em 2003 foi feito um trabalho ali, porque aquele lago estava contaminado. Aí eu pergunto a você, contaminado pelo quê? Por isso que eu estou passando. Já pensou você levar uma turma, passear no lago? Tem várias visões do que apresentar, né? Sobre a trilha. Vou te dar a visão do geofísico. Conta aí. Essa turma que você levar como é que você vê se esse lago está contaminado? Sem provar água e morrer, tá? Por favor. Como é que você sabe de onde veio a contaminação? Você consegue me responder? O lago está contaminado. Quem contaminou aquele lago? Você que conhece a topografia, conhece a região. Você fala sobre ela. Bom, normalmente eu falo sobre detritos, né, que jogam no lago também. O homem joga detritos. Não foi isso. Não? O que mais eu falo? E a gente proíbe que você vá até lá jogando lixo pelo caminho. Não, sim, mas antigamente... Não, olha, isso é 2003, o parque... Não, eu não falo do lugar em si, mas o que poderia contaminar? Também não. Mas o quê? Antes disso não tinha ninguém, ali era uma fazenda. Sim, era um lugar de inundação para abastecimento de água, né? Também. Ali nós somos conhecidos pela fazendinha, porque fazendinha ali
bem antigamente, era uma fazenda, né? Uhum. Eu, como sou um pouco mais antigo, no meu tempo eu ia jogar futebol por ali, tinha uns campos de Sério? futebol, onde é a agricultura, todos conhecem onde era a agricultura ali, né, que vai para o metrô. Eu não conheço. Não? Não. Mas Vai até o metrô Jabaquara ali, que você tem... Centro liga o centro de exposições Isso. onde que era a agricultura. Quando você sai do parque e vira à esquerda, você entra dentro daquele prédio na primeira praça ali e sai lá do outro lado, no Jabaquara. Você nunca fez esse caminho? eu já fui andando, mas talvez eu não esteja lembrando. Eu sei que quando a gente sobe uma rua, assim, que ela é fechada, e ali tem tipo um prédio vazio. É ali? É ali, Tá. ali é o prédio do antigo Ministério da Agricultura que funcionava ali. Entendi, Então, não sabia. o que você não sabe, Vitor, essa Era rua... a secretaria? Como? Era Ministério da Agricultura ou Secretaria da Agricultura? Secretaria. Era federal ou estadual? Estadual, Secretaria de São Paulo. É Secretaria, São Paulo. O que você não sabe, Vitória, é que essa rua que você comentou de estar subindo ali, asfaltada, até que asfaltassem, né? E logo no começo que asfaltaram, você tinha água aflorando, tá? Então, aquelas minas, né, d'água que você tem lá dentro, que você fala das fontes do Ipiranga, ali naquela subidinha tinha 2 ou 3 que o asfalto foi invadido pela fonte, então às vezes fechavam a rua porque você tinha a rocha, né? Ali, rocha não, água aflorando, tá? Bom, tudo isso acabou com o tempo, não foi por contaminação, isso acabou porque a cidade vai invadindo, tá certo? Como eu disse, antes ali eram campos de futebol, não existia imigrantes, então era uma mata fechada, aí você vai invadindo, né, com obras, com a secretaria, hoje um centro lá de treinamento, e mais resguardado, mais seguro, o parque, o zoológico e por aí vai. Mas da onde vem a contaminação do lago? A partir do asfalto? Se você for à frente, passa o zoológico, tá? Você acompanha o terreno da USP, lá em cima, você vai ter uma subidinha ali de, sei lá, 200 metros, tem uma rua à direita, ali começam as casas, é o bairro lá em cima. Comece a olhar a topografia, está bem no alto. E as pessoas fazem o quê na divisa, né? Exatamente nos muros do parque. Elas começam a jogar esgoto, Lixo. e lixo. E isso eu estou falando antes, mas vai lá hoje. Se você entrar pelo parque, tem como caminhar pela mata, né? Normalmente vocês não fazem isso, mas chegando até os limites do parque, na parte superior, tem muito lixo, tem saída de esgoto aflorante ali. É um problema que permanece no parque até hoje. Agora, olha a topografia, que é o que nos interessa aqui. Se todo esse material, por gravidade, desce até o lago, como é que é feita a contaminação do lago? É o bairro do entorno, tá? No caso ali em cima, Jardim Celeste, o Campanário, tá? E aí você tem aquele controle, né? Acho que vocês sabem, né? A água do parque vem do lago, né? Tem uma bomba lá embaixo. Então, é a água que bebemos. Então, você tem que cuidar de tudo isso. Se você for ao Botânico, tem alguns anos que eu não vou lá. Mas eu lembro dos guardas, né? Os vigilantes pegando água, né? Tinha uns canalzinhos d'água, assim, perto da mata. Eles tinham um copinho descartável ali, um copinho que eles tiravam do bolso e pegavam água no chão para beber. Isso não faz muito tempo, não. 2008, 2010, tá? Que perigo, né? Sem perigo. Atualmente não sei responder isso, tá? Você vê que os meios de contaminação aí são variados. Você vê ali, da onde veio isso? Pode não ser exatamente dali, tá? Depende da topografia. Então depende de um estudo geofísico, que você vai fazer, no caso é um caminhamento elétrico. Você vai ver onde tem mais, literalmente, maior quantidade de sal, né? Quando você bota lixo, quando você bota esgoto, você tem um pico, né, nas medidas de sal, porque você tem um caminhamento mais rápido ali, né? E aí,
foi até bom você falar sobre isso, porque é parecido com o tema do meu TGI. Existe uma bica em São Miguel Paulista, que é no meio da cidade, assim, e a galera vai lá com vários galões de água e enche da bica que sai sem parar, uma água bem forte, inclusive, e levam para casa para beber, para fazer o que quiser. Inclusive a minha mãe pega, minha avó pega, e eu falei, gente, cuidado, vocês não sabem de onde essa água vem, se tá tendo uma contaminação, porque uma água ela pode te contaminar da noite para o dia, se ela não estiver contaminada. E aí eu queria fazer um trabalho de TGI sobre essa bica, sobre a importância social dela, até porque a galera prefere tomar dela do que beber da Sabesp, por exemplo, ou comprar água. E sobre a topografia daquele lugar, sobre de onde aquela água vem, para onde ela passa, o que pode contaminar, se já não está contaminada. E é mais ou menos esse assunto que eu queria falar. Vou até chamar você para me ajudar no meu TGI, Ailton. Já aguarde meu e-mail daqui 2 anos. Mas é um assunto bem legal. Tem gente online assistindo a gente ou não? Dá para ver por aqui? Eu estou olhando ali e tem um comentário do Marcelo por aí que eu não localizei, estava vendo agora. Você pode olhar lá em cima. Ah, achei. Porque a ideia em off é a não participação de todos. Então, no chat privado, você pode escrever alguma coisa aí que interesse, um direcionamento. E nos comentários, tem um aqui do Marcelo, um link, né? Então, as perguntas virão aqui pela telinha aqui do lado. Entendi. Mas não tem ninguém. Deixa eu ver se já começou a abertura do parque. Ou do parque não, da feira. Acho que ainda não. Não começou ainda, também tô vendo aqui, eles não começaram ainda. Então, eu tinha colocado aqui, até agora nada. A gente tá adiantado, então, hein? O horário era às 10. Uhum. Não, é que a nossa discussão já tá aqui enrolando, mesmo sem aluno. Imagina com aluno. Então, Vitória, um comentário, quando começar, você pode ver que aí o Henrique está com o microfone fechado. O pessoal que tiver acesso ao microfone fechado, tá? Justamente para não interferir na conversa, tá? Tem o Marcelo cuidando disso, mas é bom aí, tá? Para não falar junto, né? Tá bom? Tá bom. Vou deixar. Como não começamos lá, se vocês quiserem aproveitar, eu comentei ontem que eu tenho vários avaliados nessa conversa hoje, perguntar sobre o projeto que eles estão fazendo, como é que vai a matemática. Não é, Franco? É. Não, mas eu vou dar prioridade à Vitória. Ela disse que quer mudar de curso, né? A conversa hoje é geofísica. Então, a prioridade nas questões está aí com a Vitória. Se eu soubesse exatas, seria mais feliz minha vida. Mas ninguém sabe exatas. Isso não é desculpa, hein, Vitória? Ninguém sabe exatas. Gente, vocês não me viram fazendo uma conta de exatas. Nossa, é vergonhoso. Quanto que é 1 mais 1? 1 mais 1 eu sei, né? Mas coisas difíceis, tipo equação de segundo grau. Já fico, entendeu? Impactada. Quem dirá as contas gigantescas que tem na geofísica? Segundo grau, equação de segundo grau, realmente. Entendeu? É uma grande barreira. É uma grande barreira. Não, tô bem na geografia. Mas você sabe, é só praticar. Matemática é hábito. O pessoal fala isso, né? Que é só você começar a fazer e vai evoluindo. Mas um dia eu faço um curso de matemática, assim, tipo Kumon, ou lá no Núcleo de Ciências Negras, que tem curso de matemática. E aí, quem sabe a minha segunda graduação em geofísica? Uma geógrafa geofísica. Olha esse currículo. Aí eu vou trabalhar nada. Você pode fazer, Vitória, uma especialização. Levar com a graduação, fazer um mestrado, por exemplo, na geofísica, numa área X. Não, pode ser, porque eu gosto da geografia física, né? O solo, a geomorfologia, a hidrografia. Então,
dá para entrar. Quem sabe? Na Geofísica ou no IAG. Então, olha, 2 comentários. Você pode arrumar um tempinho assim lá, não agora, né? Vamos esquecer que a gente está na pandemia, tá? Ah, nem me fale. Esse período é complicado, mas em janeiro sempre houve a escola de verão na Geofísica. Eu dou uma dica de um curso que você pode fazer mais simples para você sentir o drama. É curso de 1 semana, tem cursos de 2 semanas, tem curso que vale crédito e por aí vai. Então, só que esses cursos, você vai se inscrever, já tá tudo lotado, né? Nunca dá tempo. Tem muitas coisas legais que eu tenho vontade de fazer, mas quando eu vou me inscrever, já lotou. É assim, ó. É o tempo seu ou o tempo do curso? Já excedeu o número de inscritos, é isso? É. Turma Então, lotada. olha, deixa eu te explicar. Na Geofísica, isso acontece no início de novembro, tá? Ele é procurado por alunos de todo o país. Vem gente desde o Rio Grande do Sul até no Nordeste. Sim, então, quando a gente divulga, na primeira semana, tá cheio. Porque as vagas são assim, 20, 30 vagas no máximo, tá? Porque, além de presencial, é um curso prático, depende de computador. Então, tem curso que você faz o dia todo sentado à frente de um computador, processando dados, aprendendo como é que faz realmente, né? Nossa, apareceu aqui. Que legal. Ah, ok. Bom, vocês podem falar. Enquanto eu estou ouvindo vocês, estou respondendo aqui. Não, mas termina de falar dos cursos que fica o dia inteiro sentado no computador fazendo. Vale muito a pena? Não, eu acho que você tiraria a sua dúvida. Você acompanha um curso lá 1 semana. Se você tem receio, eu acho fazer como ouvinte, né? Conversando com a pessoa certa. Você quer saber como é que é, você quer ver se você quer mudar de curso, por exemplo, acho que isso não vai ter problema, né? Você pode lá assistir 1, 2, 3 dias e falar, poxa, estou muito assustada, a Geofísica me assusta. Pronto, é com você, mas isso é passível de ser feito, né? E uma outra coisa que eu acho legal de comentar aqui hoje, né? Serve mais para vocês, que já são alunos USP, poucos sabem que no meio do ano, no caso do IAG lá para julho, tem algumas vagas remanescentes, ou que sobraram do vestibular, ou porque a pessoa desistiu do curso, né? Não é só na Geofísica, todo curso tem desistência. Então, no meio de ano, tem uma provinha lá para você fazer, e a concorrência é muito menor, né? Imagina a concorrência no vestibular, milhares de pessoas. Eu pergunto a vocês, você sabia que no meio do ano tem uma provinha, você pode, sei lá, sair da geografia e virar aluno da Geofísica, desde que você complete os mínimos, né, os pré-requisitos ali. Você sabia disso? Olha, eu sabia, porém, ainda assim, Geofísica é uma barreira para mim, por ser exatas. Porque a maioria dos cursos tem um jeito de você mudar e tudo mais, cada um tem seu jeito de entrar. Uma prova, a ponderada, faz uma prova na hora, várias formas. Ó, a gente tem uma pergunta. Já vou responder. Como geofísico? Fala Já aí pra vou nós. responder. Que por acaso é do Luca, né? Luca, um tal Sintec por aí. Dá para ganhar bem trabalhando como geofísico. Então, Luca, atualmente a situação é complicada para qualquer profissão, né? Mas digamos assim, na geofísica é uma área que o salário é bastante alto, de pesquisa, tanto no processamento quanto na aquisição de dados, né? Eu comentava aqui no início sobre alunos que fizeram a geofísica e estão trabalhando lá fora, né? Por quê? Porque as empresas de prospecção, os escritórios principais são fora do país, e elas têm escritórios, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? Então, para o geofísico, uma das cobranças, além da formação, é o inglês, né? Você vai trabalhar numa dessas empresas, comentei há pouco um aluno que estava na Islândia, então não tem alternativa, como toda área, né, na universidade. Mas ele quer saber quanto ganha,
A última vez que eu vi da Petrobras, o salário inicial era coisa de R$8.000, tá? Isso aqui é número, né, Luca? Era coisa de R$8.000, R$8.500. Quando fazemos, né, atividades no Rio de Janeiro, congressos que a gente trabalha aí no Rio, sempre tem essa pergunta, né? E ali, ao invés de falar em números, a gente mostra com a imagem, né? É um ambiente muito grande, eu diria assim, luxuoso, em que fica claro que as empresas têm muito dinheiro, tá? A exigência também é grande, né? Tá certo? Se você pegar dentro da USP a área acadêmica, acho que você pode entrar lá, tá lá no site, você vê quanto cada um ganha. Mas em termos de vaga, né, para não falar de salário, especificamente, está ficando assustado ali. Mas para falar de vagas, quando houve aquela... Apareceu o pré-sal, né, 2007, 2008, um pouquinho antes, né? A Petrobras já faz... já retira petróleo aí na região de Campos desde 2007. Então, naquela oportunidade, a Petrobras lançou um concurso, né, que só na área de geofísica eram 380 vagas. E, bom, isso no ano 2008, por exemplo, concurso para 380 geofísicos, que trabalhariam na Petrobras, espalhados aí pelo país. Para vocês terem uma ideia, né, e esse é o objetivo hoje, o curso de graduação no IAG são 30 vagas. Então, imagine em 2008, né, antes acho que eram só 20, formando 20, 30 por ano, na realidade não é isso. No começo do curso, a formação era de 10, 15 pessoas. Então, a gente precisaria aí, né, para formar 300 geofísicos, uma dezena de anos, né? Então, tinha mais vaga de trabalho do que geofísico formado. Certamente essa situação, 15 anos depois, se inverteu, né? Então, o mercado hoje é bastante mais difícil. Mas respondendo ao Luca ainda, eu tenho vários alunos do curso de Geofísica, estou falando da graduação no IAG USP, né? Que é uma das melhores, talvez a maior do país ainda. Esses alunos, que eu me lembre, né? Quando a gente faz esse encontro no Rio de Janeiro. Tem um aluno lá que está trabalhando na ANP, estava trabalhando na ANP, tem da Petrobras, tem na Vale, né? Vale Prospecção Mineral e por aí vai. Outras aí já numa área mais externa, né? Será que eu respondi bem a pergunta do Luca? Acho que sim. Tem alguma questão? Aonde apareceu a pergunta do Lucas? Eu não estou visualizando aqui. Respondendo, Franco, vai à direita ali, tem o chat privado e tem os comentários. Clica nos comentários, que nos comentários você vai ver as perguntas que vêm, digamos, de fora. Ok, obrigado. Agora Da esquerda, entre nós, privado. Da direita, perguntas externas, ok? Ok. Tá vendo que o Luca aqui está contente. Ok. O Luca vai botar aqui para nós se ele ouviu a resposta sobre o lago, né? Que a gente estava comentando sobre contaminação do lago no Centec. E que interessa para ele, né? Já que a Vitória vai ajudá-la a fazer uma composteira, vai ver a poluição do lago, de chorume, de tudo. Mas eu tenho uma pergunta sobre a geofísica. Se eu souber, vamos lá. Sobre estágios. Tem bastante estágios em geofísica que ganhem bem? Estágio nunca ganha bem, né? Você acha que ganha bem? Assim, né? Se você acha que ganha bem, então tem estágios melhores que o seu. Você é de 10 horas, não é isso? É. O de 30 é melhor que o seu. É verdade. Mas eu diria assim, Vitória... Não no parque, em empresas, tipo, quais empresas contratam, essas coisas. Ok. Estagiária de professor, entendeu? Eu não estou incluída. Eu estava falando de mercado de trabalho. Em 2009,
esse congresso que eu citei aconteceu em Salvador. E à época eu tinha um aluno, né, estagiário do parque, que ele estava ali pelo 3º, 4º ano do curso de Geofísica. E ele apresentou um trabalho nesse congresso, né? Ele trabalhava comigo naquele Ciência Móvel também, que já acabou. E, bem, ele apresentou um trabalho no congresso, e mesmo sendo aluno aí do 3º, 4º ano, ele conseguiu um emprego em Geofísica. Isso no ano 2009, tá? Legal. Não é nem um estágio. Ele é um estagiário como vocês, no parque, né? Mas a vantagem na geofísica que eu quero colocar para você não é bem um estágio, são bolsas, né? E tem muito projeto. Então, no período que eu estive ali no IAG, só para citar alguns para você, projetos com a Petrobras, tá? Projetos com a CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear. São várias opções de trabalho, ok? Então, na área da sismologia, por exemplo, você tem parcerias, porque, veja, você fala que tem a plataforma da Petrobras, ela está extraindo petróleo ali na bacia de Campos, na bacia não sei onde. Bom, e os sismos, né? E os tremores de terra que tem na plataforma continental. Você tem que monitorar a atividade sísmica, e aí já estou te dando uma outra área de atuação, né? Monitorar a atividade sísmica no território brasileiro e no mundo. Então, quando você vai colocar uma usina nuclear, caso de Angra, quando você vai colocar uma usina hidrelétrica, que tem várias espalhadas por aí, você precisa conhecer a atividade sísmica naquela região. Imagina se tem um sismo, né, se tem um tremor de terra. Acho que vocês ouviram essa semana, uma região aí da Bahia, teve lá uns 10 tremores. Imagine que ali você tenha várias hidrelétricas. E se a barragem vem abaixo? Como aconteceu, né? Falei da Vale em termos de emprego, mas todos vocês conhecem a Vale, o problema que teve é coisa de 1 ano e 8 meses, né? Nossa, Brumadinho, Mariana. Então, ali é monitorado, né? Do ponto de vista de equipamentos, por exemplo, o sismógrafo. Então, o que você vai monitorar? Se você tem sismos na região, né? Isso é obrigatório por lei, no caso da usina nuclear, no caso da usina hidrelétrica. Porque você pega uma área seca, pegue lá, por exemplo, no Nordeste, você tem uma região muito seca, você vai lá, faz uma barragem, enche aquilo com água. Então, a percolação desse líquido, né, não tanto o peso, mas a penetração, pode provocar o que a gente chama de sismo induzido. Ou seja, tremores de terra induzidos pelo homem, pela mudança do meio ambiente. Então, existe toda uma legislação a respeito. Então, eu falei de Sobradinho. Antigamente tínhamos lá 7 sismógrafos monitorando, né, a atividade sísmica na região. Então você coloca para monitorar antes do enchimento da barragem, depois, para você ver a história, né, completa, o antes e o depois de encher. E sempre tem sismos. Acho que vocês estão em São Paulo, vocês conhecem aí Paraibuna, né? Paraibuna é aqui descendo para o litoral norte, para Caraguatatuba. E ali tem uma barragem, né, da CESP. Ali tem 6 ou 7 sismógrafos. Sempre houve, sempre teve a ocorrência de terremotos, né? Pequenos. É aí que entra você monitorar a atividade. Tá certo? Então, essa é uma atuação do geofísico na área acadêmica, das universidades, né? Primeiro, instalar sismógrafos para controlar a atividade sísmica. No caso de Mariana, que eu citei, qual seria o interesse, né, vamos dizer assim, o interesse da Vale, que na hora que a barragem veio abaixo, que o sismógrafo, né, que tem registro em tempo real, dissesse assim, naquele horário, houve um abalo sísmico na região. Então, não foi erro no controle, não foi erro, sei lá, na monitoração, né, não foi erro deles tomarem alguma providência e tirar todo mundo. Eles queriam um sismo que justificasse a queda da barragem. Só que aí você vai olhar os registros sísmicos, né? Você não tem nada nesse momento. Né? Nós temos estações espalhadas, né, por todo o país agora, e são controladas pelas universidades. Então, seu campo de trabalho, primeiro acadêmico, né, nessa área, as universidades. E fora das universidades, a prospecção em geral, né? Porque com o trabalho do geofísico, na área acadêmica, você quer estudar o quê primeiro? Você quer estudar o interior do planeta Terra, tá certo?
Você não vai ficar aí fazendo um buraquinho e vai andar aí 6.000 quilômetros para ver o que está lá dentro. Então, você trabalha com imagens. É aí que entra, por exemplo, o sismógrafo. Ok? Então, são vários campos de atuação. Entendi. Para você ter uma ideia, né? Já tem outra pergunta aqui do Luca. Eu gosto do Luca nas reuniões. Ele foi eleito perguntinho. Um momento, Luca. Entrou uma mensagem do equipe educativa bem em cima da pergunta dele. O método utilizado para analisar a ocorrência do Nextroom é o mesmo que se utiliza para avaliar a degradação do solo em aterros sanitários? Eu diria que não, Luca. E nesse caso, o método que a gente vai utilizar aí é o geoelétrico, tá? Então, o que eu estou medindo são concentrações. Eu vou fazer medidas de campo elétrico, campo magnético, por exemplo, tá? E a degradação, se você for mais específico, mas aquilo que eu entendo, eu diria que não. A gente vai utilizar outras formas. E pode escrever novamente aí, a gente vai conversando. Então, eu estava falando do exemplo, né, de controle na atividade sísmica, e outro dia eu estava assistindo uma dessas lives que envolvia o Itatins, né, Juré Itatins, né, preservação ambiental, lá do Juré Itatins. Acho que temos até um estagiário do parque que mora por ali, né, Juquitiba, aquela área. Ele deve conhecer. Sim, Renato. Pois é, o Renato. E nos anos 80, eu falei de Comissão Nacional de Energia Nuclear, nos anos 80 era para instalar 2 usinas nucleares, pelo menos era a previsão do governo, né? E o que foi feito ali? Você tinha que controlar a atividade sísmica. Então, tínhamos ali um convênio, uma parceria, para instalar estações sismográficas que monitorassem a atividade naquela região. Então, ali foram... No final foi instalada uma estação, mas havia 4 locais, né, definidos para uma estação sismográfica, que era monitorar a atividade sísmica aqui no litoral sul de São Paulo, como é feito hoje, né, aqui mais ao norte, né, em Angra dos Reis, litoral sul do Rio. Luca, respondendo o que o Luca está colocando aqui do lado, pelo que eu saiba, não. Eu acho que a metodologia é outra. Pela lixiviação, dá para você acompanhar, né? Se você fizer o traçado correto, Luca, dá para acompanhar até onde esse material vai, tá? Até onde ele tem picos de energia, ele vai diminuindo, tá? Isso dá para ver, sim. Mas degradação em si, não. Tá bom? Gente, mais alguma questão? Entrou vários comentários aqui do lado, mas acho que são todos eles particulares. Qualquer hora eu vou precisar auxílio do Marcelo aqui. Todo mundo que fala comigo entra bem em cima das mensagens aqui. Mais perguntas, Vitória? Já que eu vi que você vai mudar de novo. Eu até queria. Você falando sobre a geofísica dá até vontade, sabia? Porque quando eu entrei na geografia, foi esperando uma coisa e eu recebi outra. Eu esperava mais a parte de solo, mais a parte de hidrelétrica, sabe? Porque eu estudei bastante hidrelétrica, energias biosustentáveis, renováveis e tal. Mas aí, quando eu cheguei na geografia, era mais humanas, mais pensamento geográfico, economia. É legal, eu gosto muito. Mas eu achei que ficou um pouco a desejar. A parte física é muito pouca. E você falando da geofísica, dá muita vontade de fazer. Porém, né, exatas, complicado. Muito complicado, na verdade. Na verdade, eu tenho que ficar fazendo aí o advogado do diabo aqui, ficar falando a respeito, né, mas vai depender de cada um. Eu sempre coloco lá no espaço da física o seguinte:
eu vou mostrar, né, dentro do que eu conheço, como é que funciona a geofísica, para que serve e qual é o mercado de trabalho. A decisão é do aluno. Eu não quero convencer nem para o sim e nem para o não. Então, quem gosta muito, né, se for o seu caso, gosta muito aí de trabalho de campo, geofísica é legal. Se quer trabalho de laboratório, bom, só se for para a área, né, como é hoje, mais o computador, né, processamento. Mas para quem gosta de campo, eu sempre considerei que eu sou um geofísico de campo. Então, eu gosto de campo, com certeza. Nem se compara. Pois é. Então, a gente está falando dos sismos aí na Bahia. A ideia era essa, né? Na época que eu estava no IAG, eu sei que já tem um pessoal lá hoje fazendo isso. Antes até com menos recursos, né? Porque hoje você tem internet, mas qual era a ideia? Você pega alguns sismógrafos e vai até lá na Bahia monitorar a atividade local, tá? Que são sismos pequenos e só tem um jeito de você estudar, montar uma rede, né? O que você tiver de sismógrafo, 3, 4, 10, não sei. A quantidade que esteja disponível e você definir o que está acontecendo lá. Né? Eu vi alguns comentários na semana, matérias, que, poxa, não é nada daquilo, né? Alguns comentários de pessoas locais, né? Nem vou citar nomes ou áreas aqui, mas que não tem ideia do que está acontecendo. Então, realmente, para você responder a tudo isso, montar uma rede, e você vai descobrir, né, em geral, o quê? Um falhamento. Qual é a causa do terremoto? Falhas ativas. O que é uma falha ativa? Uma falha ativa é aquela que se movimenta. Como é que você vê isso? Com sismógrafos localmente instalados, né? Eu estou aqui em São Paulo, dificilmente a minha estação aqui no parque vai registrar um tremor lá próximo a Salvador, a não ser que ele tenha muita energia, que não foi o caso. Né? O maior deles foi razoável, mas muito pouca energia para essas distâncias, né? E depois você tem os tremores que vêm em seguida, que são menores. Lá aconteceu coisa de 10 tremores. E aí sim, você vai definir, com o sismógrafo, você vai mapear falhamentos. Qual é a extensão da falha? Né? Profundidade do sismo. Só para dar um exemplo, em Natal aconteceu isso, né? Próximo a Natal, e lá nós colocamos alguns sismógrafos que mapearam o quê? Uma falha, será que eu vou lembrar? 8 quilômetros de largura por 40 de extensão, algo assim, 10 por 40. Então havia um falhamento, né? Uma falha geológica. Se você olhar o mapa geológico do país, todas as áreas têm falhas ativas, a maioria não. Né? E com esse trabalho você consegue identificar, mapear e tomar algumas providências, né? Não é o que as pessoas esperam em geral, mas é o que você pode fazer. A pergunta a ser respondida é, dá para você fazer igual o clima, né? Dá para você dizer que amanhã vai chover ou não? Na sismologia, né? Não dá para responder a isso. A gente acha que não há previsão de terremotos hoje, nem nunca vai ter. São inúmeras, né? Inúmeros problemas aí, inúmeras variáveis que você tem que levar em consideração. Uma curiosidade sobre isso. Eu já ouvi falar que alguns animais sentem que quando vai ter um terremoto, alguma coisa. É verdade? É Alguns verdade. animais. É verdade. Como é que você explica isso? Você que adora física, você vai ter que apelar para a física, frequência. É verdade porque o ouvido humano é bastante diferente, né? Na resposta, vou chamar de ruído, tá? A determinadas frequências que os animais. Então, quando você ouve falar que os elefantes lá na Indonésia se assustaram com o terremoto tal, com a tsunami, é verdade. Porque a faixa de frequência que eles ouvem é superior à nossa. Porque você já ouviu, passou por alguma experiência que tenha tido um terremoto, por exemplo? Não. Aqui no Brasil, não. Porque aquilo é o efeito do terremoto, aquele barulho, aquela quebradeira, é o efeito na superfície. A frequência real do terremoto
você não vai escutar. Seu ouvido não está preparado para isso, em termos de frequência, tá? Do terremoto. E os animais percebem. Quem mais vai perceber? O seu sismógrafo. Tá? Ele vai trabalhar numa faixa de frequência que ele vai registrar esse terremoto. Mas ele vai registrar o quê? Online, como estamos agora. Ele vai ter que ficar ligado 24 horas por dia, porque não há previsão. Tá? Eu posso falar para você, amanhã vai ter um terremoto no planeta Terra. Certamente vai ter mais de um. Me pergunte aonde. Não sei. Qual a magnitude? Nossa. Não sei. Então, o sismógrafo, ele trabalha aí 24 horas por dia, aguardando o quê? A ocorrência de um terremoto. O caso da Vale, né, Brumadinho, que eu estava te dizendo, então, na hora que ela veio abaixo, você teria que pegar o registro sísmico, né, que sai lá do sismógrafo, e naquele horário, que ele tem um relógio de altíssima precisão, teria que ter ali um pico de energia, né, um sinal sísmico, que você dissesse, o epicentro caiu ali próximo à barragem, coisa que não aconteceu. Agora, previsão não tem. De outra forma, previsão para a tsunami, isso já tem, tá? Você pode prever com 2 horas de antecedência e emitir um boletim de alerta, né, contra a tsunami. Isso é feito toda semana em várias regiões, ok? Uhum. Mas o tsunami, além de você falar que é mais fácil de você ver, também tem um jeito de você, quando você tá na praia, né? Você vê toda a água indo para trás, aí você corre. Como eu fiz geografia no ensino médio me explicou, hein? Você aprendeu isso no ensino médio? No ensino Sério? médio. Que você vê, seu ensino médio foi melhor que o meu. E olha, foi escola pública, hein? Tá vendo? Alguma coisa eu aprendi. O ensino médio foi melhor que o meu, Vitória. Porque o meu ensino médio eu aprendi que não tem terremoto no Brasil, não tem nada, é um país abençoado. Você aprendeu certinho. Isso aconteceu em 2004, com aquele terremoto na Indonésia, magnitude 9, 9,5, 9 de magnitude. É muita energia, tá? É um grande de um pontapé no planeta Terra. E ali, se você olhar as imagens de época, a tsunami, né? Você tem satélite, tem uma foto de satélite, que você vê que o mar recuou 400 metros. Imagina. Tá? 400 metros, alguém roubou a água, né? Pois é, mas quem sabia disso para correr? Quem tem essa sua informação? Aí está tocando num ponto que é o que a gente pretende mostrar, né? Quando você tem uma visita lá no parque, comentar coisas desse porte. Então, nesse evento da Indonésia, realmente aconteceu, né? Parece que teve uma garota que sabia dessa história, fez o ensino médio lá na escola da Vitória, contaram isso para ela, e corre, eu acredito que seja verdade. Essa menina conseguiu convencer e salvou umas 100 pessoas naquela época, porque ela falou, é uma tsunami, e cerca de 100 pessoas foram salvas por conta dessa garota que tinha conhecimento. Tá? Nossa, olha. Assim como tudo, né? Mulheres. Hã? Mulheres, sim. Hã? Falei brincando, as mulheres, né? São sábias, inteligentes. Tudo bem. Ai, que coisa. Brincadeira. Não, tranquilo. Então, para você ter uma ideia do lado prático disso, eu falei dessa ocorrência lá próximo a Natal, não dá para você evitar os terremotos, tá? Então, as ocorrências lá na época levaram a mais de, deixa eu ver se eu me lembro, cerca de 12 mil abalos, tá? Aconteciam ali por dia, sem tremores. Vou fazer uma pergunta chata para você. Você está aí sentadinha, bonitinha, conversando. E a gente conversando, você sente um tremor, 2. Eu cheguei a contar 33 num dia. Você ia ficar quietinha como você? E um terremoto. Pois é. Eram pequenos, tá? Não eram destrutivos. Mas balançava, assustava. Você ia ficar aí no computador sentindo 1, 2, 3, 33 num dia. Você ia ficar quieta ou você ia fugir daí? Eu ia fugir. Se eu sinto qualquer tremor, eu já fujo. Pois é. Foi o que aconteceu na cidade. 2/3 da população fugiu. Mas aí é que entra um pouquinho de educação. Eu vou tratar o tema como sendo educação, em qualquer área, tá? Formação, informação.
era um lugar bastante distante dentro, né, do Nordeste, lá próxima a Natal, 80 quilômetros adentro, uma cidade pequena. E qual era o receio das pessoas à época, tá? Não é que você tivesse um terremoto e que fosse cair a casa. O receio deles é que fosse abrir um buraco e eles caíssem nesse buraco. Porque é sempre dito que a causa do terremoto é uma falha. Na realidade é o contrário, né? A falha que provoca o terremoto, e não o terremoto que vai abrir um buraco no chão, tá? Então o receio deles não era falta de informação científica, né? Porque eles achavam que ali abriria um buraco e eles cairiam lá no inferno, nas garras do diabo. Esse era o medo, e por isso fugiam, tá? Isso é fato, tá? Eu acompanhei, eu estava presente. Então, o que você pode fazer aí, né, do nosso ponto de vista, que foi feito à época, tá? Mudar a grade escolar. A partir daí, você tinha que colocar na grade curricular sismologia, que é o quê? Explicar que isso é um evento natural, né? Igual chuva. Você fecha a torneira quando está chovendo. Você vai e abre o guarda-chuva, não tem como evitar, né? E não dá para falar que é coisa do demo, de quem quer que seja. Então, a ideia aí foi exatamente essa. Sismologia na escola, que os alunos aprendessem a partir dali, né? Para não se assustarem. Tem providências? Tem. Você está aí dentro, não sei onde você está no momento, mas é sair. Literalmente vai para a rua. Não tem nada para cair na sua cabeça, meio caminho andado, tá? E na hora do tremor, não dá tempo de sair correndo. Muito rápido. Então, estou vendo uma portinha ali atrás, esconda-se naquele portal, né? São áreas mais seguras do que, sei lá, onde você está, né? Eu aqui estou num lugar que eu vejo as telhas aqui em cima. Se cair uma telha dessa na minha cabeça, por qualquer tremor, né? Eu estou numa varanda aqui, eu vejo as telhas. Então, o ideal é você estar numa área livre, tá? Entendi. Então, ir para a rua não é a melhor escolha. Não, ao contrário. Se você tem uma atividade grande, né, que foi isso que a gente fez nessa cidade, né, não dei o nome, foi em João Câmara, foi botar todo mundo para dormir na praça, literalmente, tá? Em barracas, uma região muito quente, né, é dormir fora, porque não tem nada para cair na sua cabeça, tá? É porque eu digo que quando você vai para a rua, tem desmoronamento e algumas coisas caírem, tipo, as casas, os prédios. Pois é, depende de onde você está, né? Um prédio é verdade, mas nessa cidade o mais alto ali era a igreja da praça. No resto tinha o quê? Um hospital de um andar. Então, e o que resistiu mais? Aquelas casinhas de taipa. Então, muito das casas vieram abaixo, tá? Obras recém-construídas vieram abaixo. Eram muitos tremores. Mas as casinhas de taipa, essas balançavam, né? E voltavam ao normal. As casinhas bem no interior, nas fazendas, aí funcionou tranquilo, não teve perdas, né? É porque assim funciona os prédios também, né? Eles têm uma molinha que eles vão com o vento, mais ou menos assim, né? Tem uma molinha boa, gostei. Modo de dizer. Tá. Não, isso é verdade em países sísmicos, né? Como Japão, Estados Unidos, aí você está dando uma outra atribuição aí para o geofísico, né? Aí você tem que, lembra das frequências dos animais, que eles percebem os tremores? É a mesma coisa. Quando você registra no sismógrafo, você tem frequências. Então você quer estudar a história sísmica de uma região e vai construir, por exemplo, o seu prédio. Então você tem que passar essa informação, qual é a frequência sísmica ali, qual é a frequência de oscilação naquela região, para que o engenheiro civil coloque nos seus cálculos, né? Ele tem que literalmente reduzir o risco. Então, se isso for numa barragem, né, se isso for numa usina nuclear, a gente tem que trabalhar o que a gente chama de um sismo de projeto. Então, se você falar de Angra, a história sísmica do país, o maior sismo é 6,5 de magnitude. Então, o que isso envolve de energia? O engenheiro vai ter que levar em conta e dar uma reserva técnica ali e calcular para 7,5, 8 de magnitude, que é muito maior. Pelo menos a área do reator,
se tiver problema com a usina, né, igual aquela do Japão, é no reator. Nossa, já... Se Angra, sei lá, o reator vem abaixo, São Paulo e Rio estão fora do mapa, tá? Esse que é o receio. Não as obras físicas, as pessoas, né? A contaminação. Então, a usina nuclear, você precisa conhecer o risco sísmico. Ah, eu detesto usina nuclear. Opa, acho que foi minha gata. Ou foi um tremor de terra, hein? Acho que foi um tremor. Deus me livre, não sei nem como eu reagiria num tremor de terra. Ia morrer de medo. Um dia eu fiz uma aula de geologia e começou a ter um terremoto, ou foi não, acho que foi um terremoto na Califórnia. E aí a minha professora pegou um avião direto para Califórnia para ir lá ver acontecer. Não, não foi um tremor. Foi um vulcão. Será que foi um vulcão? Mas ela foi o quê? Para estudar o evento? Ela foi ver o evento, estudar o evento, ver acontecer. Nossa, eu ia pegar o avião direto para longe. Ela foi direto pro evento. Corajosa. Mas é muito legal que estuda essas coisas, né? É fascinante, né? Ver a natureza na sua fúria completa. Muito legal. Mas agora eu não lembro o que era. Não era um terremoto. Acho que era um vulcão. Não lembro. Tem que pesquisar. Ver o ano que aconteceu. Foi em 2017. Opa, recente. Foi. Você sabia que no início dessa história, os primeiros pesquisadores sobre tsunami acabaram morrendo, né? Porque a tsunami, quando vem uma onda, achavam que era a única. Mas como toda boa onda d'água, né? São várias ondas. E a terceira, a quarta onda, em geral, é a destrutiva. Então, se você chegar lá muito rápido e quer colocar um equipamento para estudar o ambiente, você pode morrer. E isso aconteceu no início, né? Deu. Olá, Bom Caio. dia. Tudo bem? Tudo certo. Bom dia, Ailton. Tudo bom? Bom dia. Tudo bom? Eu estava ouvindo vocês, aliás, será que eles vão conseguir me colocar? Então, cara, a gente está conversando um pouquinho, porque ainda está acontecendo a abertura lá. Temos uma aluna aqui interessada em sair da geografia e ir para geofísica. Jamais. Fazendo 20 perguntas por segundo. Então, a gente está aproveitando para conversar um pouco, né? Até que tenha a abertura real aí do evento. Legal. Nossa. Aqui, aí, eu achei. Era abalos sísmicos na Califórnia. Série de abalos abala Califórnia e Arizona, nos Estados Unidos. É magnitude de 5,8 no centro da Califórnia. Então, foi isso mesmo que a minha professora correu para lá para presenciar. Esse já assusta bastante. Se você estiver próximo ao epicentro, a depender da profundidade, é problema. Uhum. É verdade. E você já entrou? Você está em qual faculdade? Eu? Pergunta a mesma coisa. Eu sou da geografia. Ah, sim, na USP. É. Ah, e você quer mudar. Eu amo. Ah, entendi. Ele tá eu até queria ganhar o mínimo R$8.000, porém, não sei exato. Você está em qual ano, Vitória? Qual ano? Então, eu estou no 4º ano. Mas, assim, houve uma pandemia, houve um trancamento de matérias, entendeu? Houve muitas coisas. Mas estamos aí. Não, tá certo. Geociências e Educação Ambiental. Ah, legal. Você é do IAG? IAG não, IGEA. Isso, do Ligéia, isso mesmo. Ah, legal. Eu acho muito legal a IGEA. É muito bom. O curso é bem legal. É legal? O que você tinha falado que eu não vi? Eu estou falando dessa professora de geologia geral que houve esses abalos na Califórnia, ela correu para pegar um avião para ir para lá. Ela era do IGEA. Esqueci o nome dela. Sabe qual é o nome dela? É Cristine? Acho que era. Ela era muito legal, um amor. Ela era alta, magra, cabelo curto. Acho que era.
Deve ser, porque ela Só entrou gosta na minha dessas grade. coisas. Então, imagina Ela você adora. ir direto pro perigo. Muito legal. Fascinante. E o que você pensa em fazer, assim? Tipo, qual é o seu propósito? Ser feliz. É Brincadeira. um bom passo. Eu gosto da geografia física. Eu tava falando pro Ailton que eu tenho vontade de fazer um TGI voltado a isso. E quem sabe um mestrado. Quem sabe? Vamos jogar para os ares, né? Para o universo. Sim. E pro IGEA. Ai, que legal. Muito Coisa bacana. por lá. Eu não sei o Ailton, assim, tipo, o Ailton, você fez doutorado, né, Ailton? Você é doutor, não é? Não, Não? não Não, arrumei doutora, tempo para isso. era. Eu não arrumei tempo para isso. Eu fiz todos os créditos, estava para fazer a defesa, mas aí lembra dessas ocorrências que eu estava dizendo? Eu perdi porque eu chegava a passar 40 dias no campo. Minha defesa no mestrado, eu estava num trabalho de campo, por isso que eu estava falando, Vitória, das atividades no campo, passava às vezes 40 dias. Eu lembro de voltar, né, e sempre com carro, né? Trabalho de campo do geofísico nessas áreas isoladas é de carro. E eu lembro eu tinha defesa de tese no dia seguinte, eu vim lendo, tive que voltar a São Paulo, porque eu já nem lembrava mais o que eu ia falar. Não deu nem para treinar, usar um data show, usar algum material para treino. Eu vim lendo no carro e fui para defesa. Então, muita coisa eu acabei perdendo e aí acabei me afastando, né? Então, eu não concluí. Isso foi naquele período aí que eu estava falando das usinas nucleares, anos 80. Caramba. Nesse período, 87, para ser bem exato, 87, 88. Não era nem E nascida. aí, não. Eu sou de 96. É nos primórdios, né? Nos primórdios. Eu brinquei, eu sou lá do Radiano, né, Caio? Lá do Radiano, bem antigo. Então, pessoal que não lembra das áreas aí, você pode até falar qual é o tempo aí. É bem antigo mesmo. Então, por atividades assim, né, você vai perdendo. Acho que vocês entendem. Você tem que fazer os cursos, mas tem que trabalhar. Então é difícil conciliar. Então, sobrava trabalhar e noite. estudar é um Sobrava desafio. assim, meia-noite às 6 para fazer as coisas. Não tinha tempo. Nossa. E aí, eu tenho uma pergunta para você. Ah, tá espirrar. Deixa eu só fazer um comentário. Na medida do possível, não cometam o mesmo erro que eu. Não pode desistir do curso. Eu estou falando porque eu tenho alunos aí, estagiários do parque, que desistiram da graduação, né, por um motivo ou por outro, já próximo, com 3, 4 anos de graduação, e desistiram do curso. Não cometam esse erro. Eu conheço. Sempre é melhor ter o curso, né, no mínimo a graduação. Depois o mestrado, o doutorado é consequência, se puder. Mas a graduação é fundamental, gente. Sim. Não, eu vou terminar. Tá difícil, mas a gente vai. Vamos chegar lá. Vamos deixar mais em aberto. Então, vocês entendem minha problemática. Eu não consegui concluir. Mas diga, Vitória, eu tenho uma pergunta, que você fala muito bem da geofísica, para perceber que você gosta muito. Mas lembrando do seu tempo de graduando, como era? Você sofria? Então, Você chorava? Primeiro, deixa eu te explicar uma coisa. Quando eu fiz, lá no Radiano, não havia curso de geofísica, tá? As pessoas vinham de outras áreas. Então, meu curso de graduação é a física. Minha graduação é física. Não vou nem dizer que aí eu atravessei a rua e fui para o IAG, porque na época o IAG também não era lá. Era na Água Funda, onde vocês conhecem. Então, na física, realmente, o curso é assustador. Ou você é da área, você gosta de exatas, ou não sustenta, né? É um curso pesado. Mas eu vou te responder assim, Vitória, o curso de graduação, física, tinha um peso. Eu achava que eu estudava muito. Até que eu fui para geofísica e decidi fazer o mestrado. Aí eu cheguei à brilhante conclusão que eu nunca tinha estudado na vida. Respondendo a sua pergunta, aí eu comecei a estudar muito, porque é bastante pesado. Pelo menos na minha época,
era bastante pesado, né? E você está falando para mudar de curso. Eu estou respondendo as suas perguntas, eu estou te dizendo que é uma área de exatas, né? E o ideal é para pessoas assim. Aquele aluno que eu te falei que mudou para geofísica, ele era aluno original da física. Então aí você avalia as opções, você avalia o que a física vai te dar depois, o que a geofísica, o que a astronomia, em termos de mercado de trabalho. Então alguns que mudaram, tá? E não fui eu a convencê-los, né? Eles é que analisaram e decidiram por eles, ou porque estavam no parque, ou porque se interessaram, eles decidiram pela mudança em função do mercado de trabalho, pelo menos a época, né, desses que eu conheço e que eu citei. Uhum. Ok? Então cabe a você, né? E tem aquela vantagem que eu disse, uma mudança no meio do caminho, né? Você não precisa fazer vestibular. Esse é o detalhe, você não precisa do vestibular, você é graduanda no momento, né? Ok? Sou. Então, não estou te convencendo, eu estou respondendo as suas questões e você tome a sua decisão. Fato, não é não, é pesado o curso. Imagino. Assim, eu super faria geofísica, eu acho um curso incrível, super legal mesmo. Só que é exatas, Ailton. Eu precisaria fazer um curso de exatas para conseguir acompanhar, senão é muito difícil. Um curso de geofísica, que tem exatas. Ó, sabe o que eu sugiro aqui, gente? Como eu estou vendo aqui as perguntas. Olha, como não tem perguntas aqui do lado, eu tenho o Henrique ali. Eu queria abrir 1 minuto ou 2 para o Henrique, se ele estiver acordado ali atrás daquele sinalzinho. O Henrique é aluno do IAG, e ele me disse, né, eu vou acreditar que ele é do 4º ano. E pelo que eu sei, os cursos na USP, no geral, área de 2 anos iniciais, é meio que padrão. Então, eu queria abrir 2, 3 minutos aí para o Henrique, falar dos 2, 3 primeiros anos, as matérias, a dificuldade, né, tanto na área da matemática, da física, da geologia, né, deve ter alguma coisa de geologia também, porque você vai trabalhar com rochas, e o Henrique vai te dar uma ideia melhor, né, sobre o curso. Não é geofísica, mas é uma área de exatas, né, que é a astronomia. Você pode falar um pouquinho, Henrique, por favor? Claro, claro. A maior parte do 1º e 2º ano a gente faz com o pessoal também da geofísica, da meteorologia e pessoal da física, né? E são as matérias básicas, tanto de cálculo quanto de física que a gente tem. Então tem cálculo 1, cálculo 2, 3, 4, aí física 1, 2, 3, 4. O pessoal da geofísica, eles vão até, acho que se não me engano, física 3, não, física 4, e o da meteorologia param na física 3. Aí a gente continua, o pessoal da astronomia continua para física 5 e algumas outras lá. Mas assim, as dificuldades, tipo, eu acho que é meio que para todos desses cursos, né? É uma matemática diferente, então a gente não usa a mesma matemática que a gente está acostumado, né, no ensino médio. A gente passa a fazer cálculo, diferencial, integral, então, tipo, é uma dificuldade para todos, assim, sabe? Nossa. Mas, assim, o legal de fazer com, tipo, gente da matemática, gente da física, gente, tipo, da meteorologia, da geofísica, é que a gente, tipo, cada um tem os seus gostos, porque escolheram diferentes. E, então, as dificuldades são meio parecidas, falando de cálculo, essas coisas. Então, há uma ajuda mútua bem grande, assim. Isso é bem legal. Parte além desses básicos, na astronomia, a gente tem o básico de astronomia também, né? Uma introdução. O pessoal da geofísica tem a introdução da parte da geofísica e da meteorologia também. A gente da astronomia, a gente não faz obrigatoriamente essas introduções desses outros cursos. Nós podemos pegar a matéria a qualquer momento, mas a gente não tem essa obrigatoriedade de ver essas introduções desses outros, né? Mas é basicamente isso, assim, até você pegar o tranco, tipo, de como é essas novas cálculos, a nova rotina de estudo para conseguir lidar com a física e tudo mais, demora aí uns 2, 3 semestres. Mas é pesado? Então, não dá. Assim, é pesado, mas, tipo,
dá para levar. Precisa, tipo, de uma dedicação boa, mas dá para levar. Tipo, tem bastante acesso a livros, a videoaulas que a gente consegue, e até mesmo, tipo, os veteranos ajudando, sabe? Tipo, dá para passar uns perrengues, mas dá para levar, assim. Boa sorte, guerreiro. Não, eu já tô no 4, eu já passei, eu no 4º ano, eu passei dessa primeira fase. E assim, Tá, piora, mas Uhum. mas ao mesmo tempo que piora de verdade, melhora a recompensa, assim, vai ficando mais, então isso vale a pena. Então É você que gosta. você faz astronomia, né? Isso. É, muito exatas, né? Tipo, porque, querendo ou não, tipo, foi através da matemática que eles começaram a descobrir, tipo, a distância dos planetas, né? Tipo, as dimensões e tal. Uhum. Então, A física a gente tem, tipo, a matemática, assim, em si, a gente para no cálculo 4 e a gente ainda tem cálculo computacional, né? Daí a gente tem mais duas, três matérias de cálculo computacional. Mas física vai até o fim do curso, assim, né? Não tem como fugir. Complicado. e assim, eu não sei se a Vitória tem essa dúvida, mas, tipo, para atuar na área, assim, tipo, é mais na carreira acadêmica ou tipo, tem um trampo, assim, como se fosse, que a gente tem essa visão de trampo só de empresa, né? Então, tipo, qual é o mercado de trabalho, assim, nessa área? Da astronomia, tem, assim, um campo é um pouco limitado, né? Tipo, a geofísica tem um campo de trabalho maior, a meteorologia tem um campo de trabalho maior. A astronomia, ela limita um pouco, porque, assim, dificilmente alguém que faça astronomia vai querer, sei lá, trabalhar num banco, ou mesmo, assim, a profissão de físico, assim, sabe? Que muitos físicos trabalham em banco e tal. Ah, mas existe essa possibilidade. A carreira acadêmica também, né? É o maior foco do pessoal que acaba fazendo astronomia. Mas tem também outros empregos, como a parte agora de divulgação que vem crescendo, então trabalhar em planetários, em parques, ou pessoas criando coisas de divulgação, livros, canais, internet. Então isso é uma nova área que está surgindo, ainda meio aos trancos e barrancos, mas está caminhando, assim. Mas, assim, é meio que não é uma área exata, tipo, que você vai falar, eu vou fazer astronomia porque eu quero trabalhar em tal empresa, assim. Você vai meio que descobrindo de acordo com a sua graduação, assim, né? Entendi. Às vezes dá um pouquinho de medo, assim. Profissões. Geografia Exato. também, todas. Eu tenho não me amigo- apresentei, né, Vitória? Desculpa. Eu que sou estagiário do parque. Também sou estagiário, eu, o Henrique, o Franco. O Aito o também Franco trabalha com a gente. ele fica de sábado, mas eu não conheço todos. Você já foi lá no parque? Eu sou do parque. Ah, que tudo. Desculpa, gente, eu pensei que vocês se conhecessem. É Porque vai verdade. trabalhar aos sábados. Eu Sim. sou de sábado. Eu tô no parque vai fazer 4 anos. 4 anos? Você já é um dinossauro de estagiária. Eu sou a própria dona do parque. Eu tenho quase isso também. Mas você vai mais de sábado, né? E eu não Eu vou só dia de vou de sábado. sábado. Eu só vou de sábado. Porque eu trabalho dia de semana. Aí não dá pra dia de semana. Você vai que Entendi. dia? Eu ia de segunda, quarta e quinta. Ah, você é codagem. Sou Codage. Eu sou pub. Aí eu só vou de sábado. Por isso que a gente não Mas se também conhece, então. acaba. É verdade, é verdade. O meu acaba mês que vem já. Outubro. Não, mas a renovação vai vir. Não, não dá mais não. Porque eu peguei Não, o segundo ano de Codage, né? Só 2 anos. Não pode pegar mais, não. eu achei que Eu acho que é podia. até justo, sabe? Para ter essa rotatividade, porque é isso, senão as pessoas acabam ficando, né, na graduação inteira. E eu acho que tem que ter outras pessoas para atuarem também, experimentarem esse espaço, porque é um espaço incrível, assim, para transformação social, para comunicação, sabe? Tipo, lidar Eu com gosto. pessoas é muito bom. Não, sem Assim, eu contar ainda para tenho.
Sim. Trabalhar no parque é uma delícia. Aquela área verde, as pessoas legais, fazer uma trilha, pisar no mato, sabe? Sim. Inclusive, eu sempre marco de fazer o astrônomo, esqueci o nome dele agora. Que ele fala que vai levar a gente pra fazer o... Hã? Qual é o nome dele? Isso. Que ele vai fazer uma trilha com a gente dentro ali e que vai cair lá... É umas 2 horas de trilha. Meu grande sonho. Ainda vou fazer isso, antes de sair do parque. Aquele que vai para Diadema? Esse mesmo. Tem uma pergunta aqui, ó. O Caio chegou depois. Eu sei que você não sabe, mas aqui é para a gente falar de geofísica, tá? Tá. E tem não é nenhuma pergunta, então tenho que interromper vocês, mas eu tenho que ler aqui do lado. Tem uma tal de Luciane dizendo que é engraçado esse pessoal que é todo do parque, mas não se conhece. Não tem a ver com geofísica, mas eu tenho que responder aos comentários aqui, as questões. E o que vocês estavam falando, se eu entendi, quer dizer que ao invés de a gente falar aqui bem da geofísica, nós vamos falar bem do parque, né? Que tem geofísica. Tá ótimo. Ótimo. Pessoas incríveis. Gente, a depender do que aparecer aqui do lado, eu tenho que interromper vocês, tá? Enquanto não tiver pode interromper. Por favor, cuidado com a linguagem, vocês estão a cores e ao vivo, mas o tema aqui é geofísica, né? Eu abri um espaço ali para o Henrique, porque ele é aluno do IAG. Então, Vitória, só para completar, você viu, né? Física 5, ele não falou, mas acho que cada física 1, 2, né? É 6 meses de física. Você vai evoluindo, vendo outros pontos. Matemática também, 1, 2, 3. Cálculo 1, cálculo 2, e por aí vai. Então, a base de matemática realmente é pesada. É complicado, hein? Acho que a geografia faz mais meu perfil, escrever uns textão, entendeu? Melhor. A gente fala no IAG que existe o rito de passagem do quarto semestre, né? Que o quarto semestre a gente termina todas as matérias de cálculo teoricamente. Então, todo mundo comemora que se livrou do IME, porque a gente faz as matemáticas no Instituto de Matemática lá da USP. Então, é algo para se comemorar depois que você passa dos cálculos. Nossa, e falando sobre IME, a geografia tem uma aula no IME, que é estatística, que eu estou enrolando até agora para fazer. Requer coragem. Mas é obrigatória a matéria ou é uma optativa? É eletiva, mas é sempre bom fazer, né? Sempre bom fazer estatística. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente não consegue ver quem está assistindo a gente? Então, olha, o que está combinado é o seguinte, porque aqui temos apenas 6 canais, vou chamar de canal, tá? Tá. Então, como a ideia é geofísica, seria nessa tela apenas eu, né? Para falar da geofísica, o Franco está no stand-by, que ele apresenta a geofísica, né? As perguntas aqui serão sobre geofísica. E o que eu pedi ao nosso moderador, tem o Marcelo aí por trás, que já participou aqui no início, né? É trazer para a tela 3, 4 pessoas que tivessem perguntas. Só que a abertura oficial terminou há pouco, pelo que eu li aqui na tela, então ainda não há perguntas de fora. Tá? As perguntas que nós já respondemos é do Luca, da Luciane. Minha. E o normal seria essas pessoas fazerem assim, ó, por escrito, elas estão fora do ar. Se a gente conseguir trazer umas 2 ou 3 para poder ver, né? Se não for assim, igual o Henrique, igual o Franco, que estão escondidos, a gente pode conversar um pouco melhor. Eu prefiro conversar assim, olhando para o Caio, olhando para a Vitória, do que conversar olhando a telinha aqui do lado, né, o escrito. Já nem sei mais se a pessoa estará ali me ouvindo ou não. Então, para você que chegou agora, cara, a ideia não é fazer apresentações, é um bate-papo, né, com quem aparecer aí no chat, para responder sobre geofísica, que esse é o nosso horário, até o meio-dia. E falar sobre o curso, né, por isso que eu abri espaço para o Henrique, que ele tem uma ideia melhor das dificuldades do curso, que eu sei é padrão, né, em geral a área de exatas sempre foi assim, né, é até um problema, mas você é obrigado a ficar passeando lá. Quando eu fiz o curso de física, a gente tinha que ir para a unidade, então eu tive química. Eu tinha que ir no IQ, para fazer aula. Então, a gente passeava o dia inteiro pelo campus, né?
matemática era dada na matemática e assim por diante. Você não esperava no seu prédio o professor vir dar aula. Hoje, o Henrique pode me dizer como é que está lá, né? Onde é a matemática? O professor vem, bom, se bem que a matemática é do, né? Só atravessar a rua. Mas tem curso que você tem que andar muito. O meu curso eu tive aula na biologia, na geofísica, na física, na matemática, deixa eu ver qual mais, instituto. E você tinha E que na ir até educação. E na educação, a gente tinha que ir até lá. Tá. Então não mudou muito o esquema. Então, mas aí eu vou dizer para vocês, Vitória, vou explicar para vocês por que o IAG foi para o campus. Imagine que você era um aluno aí que queria geofísica, astronomia, na época só tinha meteorologia, tá? Mas quando começaram os cursos de graduação, foi lá no mês de 80, alguma coisa assim, 84, os alunos tinham que ir até o parque, que na época era IAG. E acho que vocês sabem que a distância USP, Parque Centec, não dá para ir a pé, né? Uhum. E aí começou a confusão. Aí, nos anos 90, o IAG começou a construir, a ter acesso ao campus por conta daquele prédio que vocês conhecem, né? Porque era um problemão. Claro que, inclusive, tinha um bandejão ali, né? Pena que não tem mais. Seria bom. Ali onde? Ali perto do parque. Então, era da agricultura. Acabaram com a secretaria, tinha 2 restaurantes lá. Seria Então, ótimo. Pois é, você vai perdendo essas coisas. Bandejão, banco, tinha tudo ali. Não sabia. Devia ser legal o espaço. Eu acho muito linda aquela abertura ali que tem aqueles vitrais e tudo mais que era do Instituto IAG. Devia ser bem bonito para você que estudou lá. Você diz onde é a administração? É. Então, quando eu estudei ali, quando eu fiz o mestrado, ali era a biblioteca. Então, uma das salas ali, se você sabe onde é a sala do diretor hoje, eu costumava estudar naquela sala. Na hora do almoço eu via os leões ali com fome, né? Porque a janela dá para onde? Bem para a jaula dos leões do outro lado da rua, né? Então, o normal era estudar com os leões famintos. Sério? Ainda dá para ver ou não? Não, né? Porque eu nunca vi. Não, ver não, o barulho. É igual ouvir os bugios. Sei. Era a biblioteca, então no silêncio de uma biblioteca, isolado. Né? Isso que eu estou falando, olha, quer botar data? Faz tempo, né? Já falei que eu sou do Radiano, isso daí é de 1980 e pouquinho, tá? Anos 80. Então, muito silencioso, o trânsito ali quase não existia, hoje está complicado. Então, era estudar ouvindo os animais do zoológico. E, à época, a gente podia, não sei como é hoje, mas você podia, na hora do almoço, entrar pela P2, né, do zoológico, e ir almoçar lá dentro. Visitar os bichos, né, se você tinha uma meia horinha, sem que você tivesse que pagar ingresso. Sem pagar ingresso. Legal. Devia ser legal estudar ali. E o pessoal ia para trilha e tudo mais? Ia para trilha, ali onde tem um lago. Então, no meu tempo não havia trilha. Isso aí é da instituição, né, a criação do Parque Centec, em 2001, 2002. No tempo que eu lá estive, lá embaixo era simplesmente o lago para nós, tinha uma área... Mas vocês desciam lá? Então, depende das pessoas, né? Quando a gente levava almoço, faz tempo isso, a gente costumava almoçar lá embaixo. Então, eram pouquíssimas pessoas, né? Então, a gente se juntava ou no lago, que lá tinha um quiosque, uma proteção, tinha banheiro, coisa que não existe hoje, tá? Tinha banheiro lá embaixo. Ou você ia até lá, fazia uma espécie de piquenique, né? Juntava o povo na hora do almoço, ou você fazia ali nas escadas do que hoje é o planetário. No meu tempo era o laboratório de paleomagnetismo. Sabe aquela historinha de você falar de deriva dos continentes, tectônica de placas? Então, ali é o laboratório de paleomagnetismo. Era, né? Era o laboratório de paleomagnetismo. A gente almoçava ali naquelas escadas. Justamente porque os restaurantes eram distantes, né? E você fala assim, pô, mas é legal comer no zoológico.
Mas vai lá 1, 2, 3 vezes, depois de uma semana, 2, você não aguenta mais, né? E não tem opção. Bandejão. Pois é. Bandejão é uma delícia, eu amo, só que chega uma hora que eu tô assim, gente, não aguento mais o bandejão. Mas hoje eu tô com saudade, claro. Hoje eu tô com saudade. Você tá com saudade porque você tem que fazer, né? Comida? É. Ah, eu gosto de fazer comida. É que a comida do bandejão não é ruim, é gostosa. Só que enjoa porque é sempre a mesma. Aí quando você come o outro, você vai falar, nossa, que saudade. Mas depois enjoa de novo. Mas eu gosto. Ah, eu acho que não é bem enjoar, eu acho que é uma comida muito pesada, assim, sabe? Tipo, meu organismo não se adaptou ainda, e olha que eu como há 6 anos. Você não vai se adaptar nunca, né? Não. Tipo, come porque é isso, é agradecer que tens, né? Tipo, que tá ajudando, mas não é uma comida, assim, tão saudável, assim, sabe? Eu acho que na química eles deveriam, tipo, eles têm nutricionista, né? Mas mesmo assim, as carnes eles deveriam, tipo, sei lá, assar mais, fritar mais, enfim. Então, gente, deixa eu trazer a conversa aqui para a geofísica. A geofísica. Eu vou tirar de dentro da USP. Eu sei que vocês, alunos, né? Já passei lá, reclamava do bandejão, reclamava de tudo. Mas vamos trazer para a geofísica o assunto, né? Não sei se tem alguém ouvindo e não quer fazer pergunta. Não tem esse controle. Mas falando em comer, eu trabalho de campo. Então, eu não sei se o Caio já teve muito trabalho de campo, mas os meus eram em locais distantes. Imagine naquela situação lá de João Câmara, que 2/3 da população fugiu e o único restaurante da cidade fechou. E João Câmara, né, lá pertinho de Natal, é meio distante de São Paulo para ir no restaurante. Nossa. 80 quilômetros de Natal. Vai comer aonde? Então, a problemática, né, a sobrevivência na aquisição de dados. Então, ali, fiquei bastante tempo, quase um mês, você não tinha onde dormir, tá? Porque só tinha um hotel na cidade também, já tinha caído um pedaço e já tinha fechado. Então, a opção de dormida, você dormir num hospital que estava em construção, sem janela. Eita. Então, imaginem aí você ter 50 mil pernilongos na noite, né? Então, você quase não dormia. Sem janela, você está lá no meio do mato. Imagine, 40 graus à sombra, durante o dia era 40 graus. E comer, teve um período, uma semana, a única opção era ir comer, tomar café da manhã na casa do prefeito. Você acordava lá, né? Dormia num lugar, os pernilongos te levavam para outro. A opção era tomar um cafezinho na casa do prefeito, que ele fornecia o café da manhã para todo mundo da cidade. Ninguém fazia nada, parecia todo mundo zumbi, andando para lá e para cá, com medo, né? Isso é uma ocorrência, é fato. E lugares outros também, assim, no interior, né? Você sempre quer lugar ermo, né? Eu quero para o meu sismógrafo, veja a incoerência, um lugar distante, sem ninguém para instalar, mas eu quero alguém para operá-lo. No meu tempo era analógico, né? Então, falando de equipamento, analógico significava ter uma pessoa que soubesse ler e escrever para trocar uma folha, né, de papel no registrador 2 vezes por dia. Então, raramente se encontrava essa pessoa. E quando você encontrava, estou falando dos anos 80, não sei como é hoje, mas imagino que não mudou. A maior parte dessas pessoas não sabiam ler e escrever. Então, você encontrava uma casinha de fazenda próxima, precisava arrumar um operador. Fosse o Caio, vai. Caio, vem cá, eu vou te ensinar a operar a máquina. Você precisa fazer 5 minutos de manhã e 5 minutos à tarde, que é trocar uma folha de papel e anotar algumas coisas. E é lógico, saber que botão apertar, né? Você fazia um treinamento de 3 dias, só para operar a máquina. E a pessoa não sabia ler e escrever. Aí você ficava totalmente amarrado, né? Hoje, com a internet, não. Você tem sinal. Eu lembro que eu não sei quem participou da visita, não sei se o Caio foi, nós fizemos uma visita ao IAG, tem lá um laboratório de sismologia que todo o sinal do país vem até a cela, olha, até a sala. E você pega sinal de todos os cantos do país via internet, né? Na minha época, a estação de Valinhos, você tinha que ir até lá buscar o registro, né?
um terremoto na Paulista ali, jornalista corria, todo mundo assustado, e, bom, cadê o registro? Eu tinha que ir até Valinhos, que fica a quase 100 quilômetros de São Paulo, buscar o registro para falar, olha, o sismo teve magnitude tal, aconteceu realmente em tal lugar. Né? E aí, só para levar para a geofísica, os terremotos na Paulista não são na Paulista, né? Acho que vocês sabem, o epicentro é lá nos Andes. Em geral, a onda sísmica passa por aqui, né, 4, 5 minutos depois do terremoto ocorrer lá no epicentro, e é bem rápido, né? Mas aí assusta o pessoal em São Paulo. Mas na época, lembro, anos 80, estava começando, né, a sismologia no IAG. Então você tem que descobrir, olhando o registro, que o epicentro não é em São Paulo. Então ali é os primórdios, realmente, cara, é o começo de você interpretar e dizer o que está acontecendo, que teve terremoto na mais famosa de São Paulo. E ainda hoje eu pego pessoas falando, teve um terremoto na Paulista, né, quando visitam o parque. Houve um terremoto na Paulista e eu senti, eu estava em tal lugar. Quer dizer, a pessoa ainda não sabe que o terremoto não foi na Paulista, né? Foi um bocadinho mais distante, 2.000 quilômetros aí pelo menos. Então, a condição de trabalho, né, que a gente discutia no começo, depende da atividade que você está desempenhando, né? Trabalho de campo, às vezes você não tem cidade, 100 quilômetros rodando sem nada, né? Um ermo total. Então não tem onde comer. Então, cuidado no campo, dependendo de onde você esteja, é a programação, né? É a organização. Então, o normal era, à noite, voltar para uma cidade e jantar. Não dava para comer, a não ser que você levasse alguma coisa. Geladinho nem pensar, tá? Tudo quente. Nas aulas de campo que eu fui, até que foi confortável até. Eu fui para... Eles já levaram a gente pro Petar, que é incrível, assim, entrar nas cavernas. A geologia de lá é totalmente incrível, assim. Você fica, assim, colocando à prova, tipo, que o ser humano, né, na escala do tempo geológica não é nada, né? Comparado ao tempo de formação que teve para aquelas cavernas serem o que a gente vê hoje, né? Então, foi uma das viagens que é no primeiro ano ainda que eu falei assim, nossa, esse curso é incrível, assim. O que mais me chamou a atenção no curso foi o fato das viagens, da questão também de saber como que surgiu uma montanha, como que os vulcões, eles trabalham, sabe, se sempre são ativos ou não, se é um período, se é esporádico esse acontecimento. Tipo, placas tectônicas, formação de ilha. Tipo, no Japão, por exemplo, como que as ilhas estão se formando lá, o porquê disso, sabe? Então, eu sempre tive curiosidade sobre essas coisas, assim, foi o que... É esse lado da geofísica que eu gosto bastante. Mas você não foi até o Japão para dar uma olhadinha, né? Não. Ainda não. Não, pois é, não, eu posso te dizer, né, falando aí da profissão de geofísico, que metade dos lugares, metade não, acho que quase a totalidade dos locais que eu estive dentro do Brasil, eu não teria conhecido se não fosse fazendo esse trabalho. Quando eu comentei, né, sobre aquela parceria com a CNEM, né, Comissão Nacional de Energia Nuclear, falei daí da Juré e Tatins, que eu vi numa live aí sobre preservação ambiental hoje. Na época não existia isso, né, a ideia era montar a estação lá. E para fazer isso, envolve o quê? Eu conheço toda aquela região, mas as estradinhas de terra. Eu tive que percorrer todos aqueles ambientes, né, procurando um ponto específico, que é um pré-requisito para o sismógrafo, né. Isso há, sei lá, 30 anos, é complicado, né? Ainda hoje uma região pobre, né, você não tem muitas opções. Então a opção na época era passar uma semana e você dormia no carro, né, literalmente, no mato, né. Então, voltando à profissão, para quem gosta, eu sempre gostei de acampar, um prato cheio, né, e um ambiente, né, lógico, estou falando de um ambiente ligado à universidade, mas que para mim é o ideal. Imagine você estar sempre num ambiente parecido com o do Parque Centec,
Você tem o domínio da situação, né? Você tem a formação para isso, e as decisões passam por você, né? Não dá para você voltar para São Paulo e perguntar o que eu faço agora. Daí o treinamento, né? A formação, e você vai para campo e tem que providenciar resultados. Então, é o que eu chamo de um geofísico de campo. Então, passando pela montagem de uma estação sismográfica, não era só ir até o local, fazer o teste, falar que cabe uma estação. Mas uma vez conseguido a autorização do proprietário na região, né, que o terreno sempre é de alguém, você conseguindo um operador local, você tem toda a parte de manutenção e de obra, né, então também passa por você. Você tem que virar aí, já que estamos falando de profissões, né, um arquiteto, porque eu tinha que arquitetar, não sei se existe o termo, mas arquitetar a obra da minha estação, a proteção para o sismógrafo. Tinha que construir, né, nem sempre na região você tinha alguém que pudesse ajudar. Então, você tem que ir lá, providenciar material, construir e realmente efetivar aquela obra, né? E aí sim, tudo pronto, treinar um operador local. Por isso que vocês estagiários, né, já me ouviram falar lá sobre treinamento no parque. O meu treinamento tem que ser mais pesado, porque eu sempre acompanhei o treinamento desse pessoal externo, e eu conheço as limitações. Então tem que ser um treinamento bom que, depois que eu treinar o Caio na área do sismógrafo, eu não quero ele me perguntando que botão apertar. Ele tem que saber, porque em princípio, eu estou fora, eu não estou mais ali. É como a gente brincar aqui com essa mídia agora, né? Eu meio que passei por um treinamento aí com o Marcelo ontem, perguntar onde eu estou, tem um chat privado, tem um comentário externo, quer dizer, é você conhecer o equipamento que você está trabalhando. Então, isso não deixa de ser um treinamento, né? Como atuar, como não falar junto, para não virar bagunça. Então, tudo depende de um bom treinamento, que você domine o equipamento que você está utilizando. E veja, quando você sai daqui, eu estou falando, eu vou até o Nordeste, esquece um cabo para ver o que acontece. São cabos específicos. Eu preciso de um cabo de sismógrafo. Vocês acham que hoje, ou nos anos 80, teria um cabo de sismógrafo lá no Nordeste? Então você não pode esquecer um fiozinho que seja, e material de reposição, né? Vocês estão acostumados com o ambiente no parque, quebra um monte de coisa. Não por vandalismo, quebra porque tem que quebrar, são antigos, manuseio. Agora imagine que você está no campo, você não tem energia elétrica, você precisa soldar um fio. Então você tem que ter solda no campo sem energia elétrica. Tem que ser feito a bateria. Então todo esse material tem um peso, né? Então são condições de trabalho que você tem que se adaptar. Então nesse sentido, respondendo a dúvida de alguns aí, mas vale a pena, né? Que a Vitória me cutucou, o que você achou no tempo? Bom, o curso realmente é pesado, mas eu diria que o resultado, vamos colocar assim, eu não voltaria atrás, eu acho que vale a pena. Valeu a pena, né? E como eu disse, não teria conhecido o interior do país, bem na área do mato mesmo, bem na área do Raso da Catarina, que não tem mato, né? Mas você se perde lá. Nunca teria conhecido. Mas você tem a opção, né? Voltando para o dia a dia, você pode entrar em processamento em qualquer área, até na Petrobras, e trabalhar no Sempre, trabalhar em Macaé. Então o cara aí que está fazendo geologia, o ideal, que é uma sugestão, tente uma vaga em Macaé. Sei que a situação está difícil hoje, mas se você me perguntar, se você fosse a Petrobras trabalhar num local, e a Petrobras te desse o direito de escolha, Macaé. O centro operacional da Petrobras lá, maravilhoso, é uma cidade do interior, é beira-mar, né? Não sei se vocês conhecem Macaé, mas tem a cerquinha da Petrobras, se você fizer um rasgo ali na cerca, você toma banho de mar, tá? Uma prainha meio que privada ali, né? Privativa mesmo. E não preciso dizer, né? Petrobras é Petrobras. Gente. Isso é verdade. Pois é. É outra... Assim, entrar, tipo, no parque, tipo, educação, eu acho que é uma área que eu quero ainda seguir. Só que, tipo, vendo agora que a tecnologia tá predominando, né? Eu até tava conversando com uma amiga minha,
que a gente, tipo, os modelos hoje em dia, né, tipo, eu comecei a fazer o curso terça-feira, né, sobre programação, e eles estão falando sobre empregabilidade, o futuro do trabalho, e que quando você está no terceiro ano de faculdade ou quarto ano, as coisas que você aprendeu no primeiro, segundo ano, já são obsoletas, tipo, já não vai servir mais, sabe, como ferramenta para você. Então, a gente estava discutindo isso, como os modelos de ensino, ainda mais, tipo, na escola pública, né, como eles estão ultrapassados. E hoje, como a gente vai fazer isso? A gente tem que mudar esse modelo de ensino, sabe? Porque agora é tudo com base tecnológica. Então, como fazer isso, sabe? A gente estava tendo essa discussão e o curso trouxe isso também. Que o futuro do trabalho, tipo, 2025, daqui 5 anos, a gente pensa, nossa, vai demorar, mas vai passar muito rápido. Como que nós vamos estar, né? Quais empregos vão prevalecer? Porque a maioria vai ser substituída por robôs. Tipo, não robô, tô falando como se fosse humano, mas vai automatizar tudo. Então, tipo, como fazer isso, sabe? Como as profissões, por exemplo, a geofísica vai lidar com isso? Como ela vai utilizar as ferramentas da tecnologia para isso, a favor dela, sabe? Já usa, porque eu acho que a geofísica já é muito tecnológica, né? A gente tem equipamento, por exemplo, e consegue verificar, tipo, o quão o solo está contaminado, se aquele solo realmente é bom para fazer plantação. Tipo, isso também a geofísica atua, né? Ela ajuda nessas coisas, né? Então, é isso que a gente estava conversando, e eu achei muito interessante também pensar nisso, né? O futuro do trabalho. Porque o que a gente está aprendendo hoje não vai ser, tipo, já está sendo obsoleto, e, tipo, como fazer isso, sabe? Eu acho que o modelo de ensino foi baseado no modelo ainda muito engessado, né, de muita coisa, que é o modelo de copiar as coisas que já existem, não estimular a gente a criatividade, né? Que eu acho que essas coisas novas que surgiram foi através de estímulo, né, de criatividade, tipo, as pessoas discutiam, tinha conflito, e conflito é muito importante, porque gera novas ideias, não confronto, né, diferente de confronto, mas conflito, tipo, de ideias mesmo, né? Então, isso que fez a ciência evoluir e que é hoje, né? Então, olha, mas pense no seguinte, a Vitória até me cutucou os estágios, né, falar aí de salário. Então, na geofísica, um ponto importante é que você tem uma série de projetos. Então, cada vez que eu comentei desses trabalhos, eu estava num projeto distinto. Não importa se era com a Petrobras ou alguma coisa. Mas o que importa para vocês, esses projetos permitem, viu, Vitória, que você tenha a bolsa de iniciação na área, né? Então, você entra num grupo, então você pode ser aluna do IAG, mas a partir do segundo ano entrar num projeto e tal, a sismologia tem vários, se você conseguir essa vaga, ao invés de você ficar ali na salinha de alunos, por exemplo, você tem acesso aos laboratórios, você vai ter um computador. E na área, né, de pesquisa, você vai ter que responder por uma parte. Claro que na iniciação científica, porque ali vai atacar também aluno de mestrado e de doutorado. Quando eu falei de João Câmara, né, falando em evolução, Caio, os registros eram analógicos. Por que eu saí de São Paulo e fui até João Câmara, no Nordeste? Porque não tinha um grupo de sismologia lá. Isso eu estou falando do ano 86, tá? Para ser bem específico. Então, a partir desse ano, vieram de lá, que eu me lembro, 5 pessoas da Federal do Rio Grande do Norte, e agora se formaram, né? Aqui na USP, na sismologia, mestrado, doutorado, todos eles devem ter, e voltaram para lá. Então, você tem um grupo forte agora de sismologia, de geofísica, lá na Federal do Rio Grande do Norte. Eles vão responder por aquele ambiente, né? Com estações sismográficas, pesquisa e por aí vai. Então, esse é o mercado de trabalho. As coisas evoluem, tá? Então, você tinha anteriormente só geofísica na USP, praticamente. Tem 4, 5 grandes centros, né? Você tem mais a UNB no meio, você tem o Pará, que é muito forte, pessoal atuante, ativo. E pense no equipamento. Você tinha equipamentos, né, que, puxa, analógico. É um terror, você tem que analisar algo que você não pode ampliar. É um sinal meio que invisível ali, você tem que ter essa formação. Pense sempre no registro, né, de um eletrocardiograma. Aquele do médico mesmo, né? No nosso caso é o sismograma, mas é bem parecido.
Enquanto você vai analisar o registro do coração de um paciente na medicina, ali eu vou registrar os batimentos do coração da Terra, pense assim, né? Cada pulsar lá dentro tem um registro. E hoje é digital, então esse sinal que antes era único e que não tinha como amplificá-lo, hoje eu posso amplificar, eu posso aplicar, né, digitalmente filtros de frequência e analisar. Então melhorou muito, evoluiu muito a análise, né, de sismogramas. E o equipamento. Então, na área de equipamento, você vai lá para o petróleo, com equipamentos desse porte, é meio que tirar um raio-x, né? Não é uma tomografia. Aí você vai para o petróleo, você já trabalhava em 2D, aí foi para 3, acho que já está em 4D. Você dança com uma imagem ali na tela, né, que você já enxerga para todo lado. Pense aí no ultrassom, né? Uma gravidez, você vai lá e identifica todas as formas. Então, tudo vai evoluindo nesse sentido, e é claro, é o que você falou, né? Os interesses mudam, a sua formação tem que ser outra, e em algum momento, né, voltando lá para o meu tempo era primário, tá? Voltando lá para o ensino básico, você tem que rever tudo isso. Eu vejo hoje que muitos dos cursos que você faz, a minha impressão é que eu nunca usei, né? Nunca. Será que é verdade? Será que você precisa de todas aquelas matérias? Dá para você direcionar antes? Eu vim de um colégio até que muito bom, que... Estou vendo que Célia entrou aqui no sistema. Oi, Célia. Então, nesse período, era direcionado, você entrava, saía do ginasial para o científico, você escolhia a área. Viu, Vitória? Você escolhia exatas, sociais ou biológicas. Aí eu pergunto para você, você tem 16 anos? Eu entraria. Pois é, isso aconteceu na minha escola. Mas eu pergunto a você, você vai para o vestibular? A maioria não sabe o que vai fazer. 3 anos antes, lá com 15, 16, 17 anos, 15, né? Acho mais para 15. Você consegue escolher se a sua área é biológica, se é ciências sociais, você quer advocacia, ou se é de exatas e você quer ser um engenheiro ou outra coisa. É pesada essa escolha. E aí, o que fazia a escola? Te direcionava para essas áreas. Aí você escolhe, tá? Então, uma escolha errada ali aos 15 anos, eu não sei se eu escolhi certo ou errado, Vitória, mas eu fui direcionado... Eu não sei nem se eu escolhi errado hoje. Pois é. Mas veja, com 15 anos, você escolher, ali era ciências matemáticas, eu fui para exatas. Então, eu fui preparado na minha escola, ensino médio, não existia ensino técnico à época, tá? Que eu particularmente acho que é uma solução hoje. Voltar, direcionar o aluno, as ETECs. Eu acho maravilhosa a proposta das ETECs para direcionar. Mas tem essa problemática. Você é mais jovem e você tem que fazer uma escolha, tá? E aí... eu volto à geofísica, né? A ideia do espaço geofísico, quando foi criado ali em 99, 2000, não era só apresentar a geofísica, né, como ciência, mas também um objetivo primordial, um deles era evitar a evasão escolar. Qualquer área que você esteja atuando, vai lá ver quem entrou 6 meses depois, vai lá ver 1 ano, vai ver 2 anos depois. Há uma desistência enorme em qualquer área. E você chega lá, né, para citar o seu exemplo, geografia, eu espero tal coisa. Chega lá, não gosta, desanima. Você pega exatas, tem lá, como disse o Henrique, porque tem muita fismática, tem muita física, tem muita química, assusta. Então, qual foi a ideia do espaço geofísica? Qual é o ambiente lá do Parque Centenário? Mostrar como é que funcionam essas ciências, né? Quais são as aplicações, no que servem. Talvez ali com um bom professor na área de física, lá no ensino médio, você tivesse feito física hoje, tá? Porque ele te convenceu que aquela matéria é muito fácil. Então, quando você vai ao parque e brinca com os brinquedos de física, note, você não brinca com equipamentos de física, você vai lá brincar, aprender com brinquedos de física. Então, isso muda a sua cabeça e tira aquele medo, né, da atividade física. Essa que é a ideia. Olha, eu vou concordar com você, porque eu vim de escola pública, então a minha parte de exatas foi muito fraca, assim, muito, muito, muito. E eu já nunca fui uma pessoa de exatas, né, mas eu acho que se eu tivesse tido uma base melhor, eu lembro que quando eu pegava um exercício para fazer que eu gostava, que
ou que eu conseguia fazer, eu me divertia muito, ficava lá concentrada fazendo, e era muito prazeroso. Então, talvez se eu tivesse uma base melhor, uma influência maior de exatas na minha vida, quem sabe eu teria me arriscado na geofísica. Nunca se sabe. Olha, vou te falar uma coisa, já que nosso tempo aí está vencendo, né? Acho que eu já comentei com todos vocês, houve uma época que a gente tinha o Ciência Móvel, que literalmente era levar ciência até as escolas, né? Principalmente para aqueles, né, mais distantes ou que não têm condições, né, financeiras de ir até o parque. E eu acho que o maior elogio que eu já recebi numa escola bem distante, né, não só para mim, mas para o Ciência Móvel, para o grupo que ali estava, e lá eu falava sobre a geofísica, né, a gente levou lá astronomia, geofísica, física, para apresentar, e era uma escola bastante grande, acho que tinha mais de 2.000 alunos, né, e foi na hora do almoço, e o que a gente fazia, até por falta de dinheiro, né, falta de verba, eu e os estagiários que lá estavam comigo, almoçávamos na escola. O que era oferecido na escola? Era ali que a gente comia também. E estávamos lá com os professores do dia. E o maior elogio que eu me lembro de ter recebido foi de uma professora de química, que ela assistiu uma apresentação que eu fiz, né, na escola dela, não como essa, né, que a gente está conversando, mas eu fiz uma apresentação, mostrei o que é geofísica, defendi, né, a ciência geofísica, falando dos seus conceitos, de suas aplicações, e no final, assim, no almoço, ela falou para mim, olha, eu dou aula de química aqui, eu sou químico, mas se você tivesse me falado de geofísica dessa forma, eu teria feito geofísica. Que legal, tá vendo? Escola é você direcionar, né? Não diria direcionar, é você mostrar como as coisas funcionam. E a pessoa se interessa ou não se interessa por aquilo e vai à luta. Ela vai ter que descobrir o que precisa, né? Então, quando você fala, eu não sei nada de exatas, eu não sei de física, eu entendo que o direcionamento teria que vir, no mínimo, no primeiro ano do ensino médio, para você escolher a sua área. Ou você desistir e falar, não, eu quero, sei lá, fazer letras, né, que é totalmente diferente do que a área de exatas. Não é isso? Quando eu era mais nova, eu sempre quis fazer biologia. Mas aí eu fiz o técnico em meio ambiente e abriu toda a minha visão, assim, para a parte de solo, a parte de hidrografia, e foi por isso que eu fui para a geografia. Você vê como o técnico é importante. E até lá no solo, quando eu estou apresentando, vem crianças pequenas, né, entram no solo com aquela cara, tipo, terra, vamos ver o que é. E eles saem de lá com uma outra ideia totalmente diferente, e eles saem falando, eu adorei o solo, isso é tão legal, eu quero ser cientista. Você vê como é importante, né, a gente ter esse contato, saber o que a gente pode fazer, a área que a gente pode atuar. Eu acho importantíssimo quando a gente é mais novo, que ainda não tem toda a nosso conhecimento. Acho que abre a mente do jovem e do adolescente, é muito legal. Pois é, que escola nenhuma tem isso, né? Não vou nem falar de escola, qualquer área do parque, pega a física. Que escola tem laboratório de física? Não tem. Nenhuma. Então isso é importantíssimo. Mas é particular também. Gente, isso é verdade, isso é particular. Gostei muito, assim, de participar com vocês, trocar, fazer essa troca. Obrigadão por participar. Queria tanto que a feira fosse presencialmente, aquela multidão, aquele monte de gente. Mas eu vou ter que sair agora que eu vou fazer comida, que 2 horinhas. Onde o senhor está? Em São Paulo ou não? 2 horas que eu começar o curso. Oi? Eu tive que sair de São Paulo. Eu vim aqui para casa de uma amiga, vim para Paraíba. Ela me ajudou a pagar a passagem. Eu sabia, por isso que eu estou perguntando. Na Paraíba, olha só. Qual é a temperatura aí? Vim para Paraíba. 40 graus? 35? Aqui tá uns 32, 30. Ai, que maravilha. Aí São Paulo tá frio? Um lugar ótimo, viu? Aqui em Osasco, tudo de bom. Tá bom, gente. Obrigada por tudo, viu? Então tá bom. Obrigado por ter participado. Tchau, tchau. Tchau. A gente se fala. Se fala, Ailton. Tchau, tchau. Até mais. E a gente vai encerrar por aqui também, Ailton? Vamos até que horas? Então, em termos de horário, pelo meu computador, tá fechado.